Esse podcast contém conteúdo e linguagem adulta. Se você tiver algum relato para compartilhar, o e-mail é receiosobscuros@gmail.com. Bom episódio. Relato: Cara estranho no quintal. No fim de 2023, comecei a notar um homem no meu bairro passeando com o cachorro. Eu via ele de manhã, quando ia trabalhar, talvez umas 2 ou 3 vezes por semana. Ele parecia um cara normal, devia ter uns 60 e poucos anos. Depois eu vi ele de novo com frequência quando voltava para casa. Como eu trabalhava das 8 às 5, eu não achei nada demais. Só imaginei que a gente tinha horários parecidos. Ele sempre usava a mesma jaqueta azul. Também não dei muita bola para isso. Parecia aquelas jaquetas de chuva ou vento. Então achei que era só o que ele jogava por cima para passear com o cachorro. Ele encarava bastante quando passava. Mas, de novo, pensei que talvez fosse um cara solitário e não fiquei pensando muito nisso. Um dia, perguntei se ele já tinha recebido a carta de fim de ano da Associação de Moradores, e ele pareceu confuso. Repeti a pergunta, e ele disse que ainda não tinha recebido nada. Ignorei isso também. Achei que ele só tinha sido pego de surpresa. Eu via ele quase todos os dias, há meses, mas nunca tínhamos conversado. Ele realmente parecia chocado por eu falar com ele. Falei para ele ficar de olho na carta, e ele só ficou me encarando e voltou a andar com o Golden Retriever dele. Depois disso, comecei a ver ele ainda mais. Perto do Natal, eu via ele pelo menos uma vez por dia, às vezes 2. Tratava ele como qualquer outro vizinho e dava aquele aceno rápido quando via ele passeando com o cachorro. Em março, me separei do meu marido. Ele se mudou e levou o cachorro. O cachorro já era dele antes de eu entrar na vida dele, então eu entendi. Como eu estava sozinha e bem triste, a minha mãe ficou um tempo comigo. Ela não trabalhava, então ficava em casa durante o dia enquanto eu estava fora. Ela também reparou no mesmo cara passando sempre. Notou que ele encarava bastante e achou isso meio estranho. Ela acenou para ele algumas vezes, mas ele nunca fazia nada além de encarar e continuar andando com o cachorro. Ela comentou que, como ele passeava muito com o cachorro, parecia seguir um horário certinho. Talvez tivesse início de demência. Ou talvez estivesse doente e usasse as caminhadas como forma de se exercitar. A gente concordou que ele era bem estranho, mas inofensivo. Depois de mais ou menos um mês, a minha mãe voltou para a casa dela e eu fiquei morando sozinha. Uma coisa que eu amava naquela casa era o quintal que dava direto para um parque nacional. Depois da cerca, só tinha árvores e mata. Depois que o meu marido e o cachorro foram embora, eu ficava sentada no quintal e começava a ouvir algo que parecia passos. Quase sempre era tarde da noite, quando eu saía escondida para fumar um cigarro antes de dormir. Eu estava bebendo bastante naquela época, então pensei: 1. Eu estava paranoica. 2. Provavelmente eram guaxinins ou gambás no mato. 3. Quando eu tinha cachorro, ele devia espantar esses bichos. Não acontecia toda noite. Era espaçado o suficiente para eu ignorar, mas eu não conseguia me livrar da sensação de estar sendo observada. Minha cerca tinha tábuas horizontais, não aquele modelo mais comum de tábuas verticais. Dava para ver através das frestas se alguém chegasse bem perto. Dei uma olhada durante o dia para ver se tinha algum sinal de alguém lá atrás. O parque mantinha uma faixa limpa entre a mata e os quintais da casa, então era difícil saber se alguém tinha passado por ali. Comecei a notar que isqueiros e cigarros estavam sumindo do quintal. Eu jurava que tinha ido dormir com um maço quase cheio.
mas no dia seguinte ele estava pela metade. Acabei colocando a culpa nisso no meu consumo alto de álcool. Meus primos começaram a ir lá nos fins de semana para me ajudar com alguns consertos na casa. O vizinho da jaqueta azul continuava passeando com o cachorro todos os dias. Agora ele parava na calçada para ficar observando os meus primos enquanto eles trabalhavam. Ele soltava a guia para o cachorro ir até eles, mas eles não faziam carinho porque o cachorro cheirava muito mal. Eu contei para eles a teoria da minha mãe, de que ele era doente, estranho, mas inofensivo. Eles não concordaram. Na próxima vez que ele deixou o cachorro entrar na garagem, os meus primos mandaram ele tomar no cu. Pelo que eles me contaram, ele só ficou encarando por um tempo e depois foi embora. A partir daí, ele continuou encarando, mas ficou ainda mais sinistro. Quando eu passava de carro, ele parava e me observava. Virava o corpo inteiro para acompanhar o carro enquanto eu passava. Eu acenava como sempre, como se fosse qualquer vizinho, e ele não reagia em nada. Por volta de junho, uma amiga minha se mudou para lá. Ela também estava passando por um divórcio, e eu fiquei feliz de ter alguém para conversar depois do trabalho. A gente se divertia bastante, bebendo e fazendo fogueira no quintal. E então começou de novo. O som de passos no mato. Nós duas estávamos bêbadas, então corremos para dentro rindo, tentando levar na brincadeira. Isso aconteceu algumas vezes nos meses seguintes. Quando eu estava sozinha, ouvia as coisas com mais frequência. Minha colega dividia o tempo dela, então nunca estava comigo nos fins de semana. Ela também reparou no cara estranho com o cachorro. Ele parecia passear com o cachorro quando eu saía para o trabalho, por volta das 7h30, e de novo quando ela saía, por volta das 8h30. Ele deixava o cachorro chegar perto dela todo dia, e no começo ela fazia carinho. Depois parou porque o cachorro cheirava muito mal, e o homem nunca falava nada, só encarava. Ela também começou a se sentir desconfortável. Disse que ele parecia até amigável no começo, mas depois que ela parou de fazer carinho no cachorro, o olhar dele ficou hostil. Ele também passou a parar para observar ela enquanto ela passava de carro. Até que um dia eu vi ele passando além da entrada do bairro, bem na linha das árvores da floresta. Ele estava claramente entrando no mato, e foi aí que tudo fez sentido. Porque ele usava as mesmas roupas, porque estava sempre ali com o cachorro quando a gente saía de casa, porque eles cheiravam tão mal, porque eu ouvia coisas na mata. Quase entrei em pânico. Não podia ser que um homem estivesse morando no mato me observando, né? Não podia ser que esse cara estivesse me vigiando através da minha cerca por quase um ano. Durante todo esse tempo, a casa ao lado da minha estava vazia. Era de aluguel, os antigos inquilinos tinham saído e ficou assim. Comecei a lembrar e percebi que comecei a ver esse homem mais ou menos depois que eles foram embora. Tentei não surtar e comecei a pesquisar câmeras de trilha para filmar atrás da minha cerca. Contei a minha teoria para minha colega de casa, e ela achou que eu parecia louca no começo. Brincando, ela começou a gritar para o cara ir embora e deixar a gente em paz. E, literalmente naquele momento, começamos a ouvir passos no mato e saímos correndo para dentro. Antes mesmo de eu conseguir comprar uma câmera, alugaram a casa ao lado. Foi poucos dias depois de eu contar para minha colega o que achava que estava acontecendo. Uma família com um cachorro e 2 crianças se mudou para lá. A última vez que eu vi o homem passeando com o cachorro foi na manhã em que essa família chegou, porque eu voltei do trabalho e vi o caminhão de mudança. Quando me apresentei para os novos vizinhos, perguntei sobre o mato atrás da casa deles. Eles não tinham cerca.
Perguntei se tinham encontrado algumas coisas lá atrás, e eles disseram que sim, mas que era só lixo aleatório que jogaram fora. Não falei mais nada. Pensei em contar, mas achei que soaria completamente maluca. Eu acredito que esse homem estava morando atrás da casa deles e me observando pela minha cerca. Como nunca tive câmeras no quintal, não posso dizer com certeza se ele chegou a atravessar a cerca. Como nunca mais o vi, decidi acreditar que ele percebeu que tinha sido descoberto e foi procurar outras pessoas para observar. Fiquei morando naquela casa até outubro de 2025. Literalmente nunca mais vi esse cara depois daquele dia. Relato: visitantes da madrugada. Cerca de 5 anos atrás, eu e a minha família nos mudamos de casa. Foi só algumas ruas de distância da casa antiga. A casa nova era legal, mas precisava de bastante reforma. Tinha muita coisa para arrumar e, estranhamente, não tinha alarme contra invasão. Enfim, na primeira noite na casa nova, estávamos todos dormindo no andar de cima. Eu e a minha esposa no nosso quarto, minha filha no dela e o meu filho no quarto dele. Aí eu acordo com alguém entrando no nosso quarto. Era o meu filho de 4 anos, esfregando os olhos e dizendo que tinha sido acordado por barulhos de batidas. Mandei ele deitar na nossa cama. A cama ficou pequena demais para nós 3. Então, troquei de lugar com ele e fui deitar na cama dele. Depois de alguns segundos, ouvi os mesmos barulhos de batida que ele tinha comentado. Não entendi o que era, então resolvi conferir. Saí do quarto do meu filho e fui em direção à escada. No topo da escada tem uma janela. Se você olha por ela e olha para baixo, dá para ver a lateral da casa. E logo abaixo da janela tem uma porta dos fundos que dá direto na cozinha. Olhei pela janela para ver se conseguia identificar de onde vinha o barulho. E foi aí que eu vi. Tinha uns 4 ou 5 homens vestidos de forma casual, usando máscaras de esqui e casacos grandes, todos parados do lado de fora da porta lateral. As lanternas dos celulares estavam apontadas para a porta. Um deles, que parecia estar na frente do grupo, estava puxando com força a maçaneta, tentando arrebentar a porta. Demorei 1 segundo para processar o que estava vendo e perceber que aquilo não era um sonho. Não sei por que fiz o que fiz em seguida, mas foi assim que reagi. Abri a janela calmamente, coloquei a cabeça para fora, olhei para os 4 ou 5 homens tentando invadir a minha casa e falei: "Com licença, pessoal, vocês podem dar o fora, por favor?" Nem falei com raiva, a minha voz estava bem calma. E o mais estranho, todos eles simplesmente se viraram ao mesmo tempo e foram embora andando. Como se estivessem esperando um trem, ouvissem no alto-falante que o trem foi cancelado e simplesmente saíssem andando, tranquilamente procurando outra opção. Não teve correria, nem pressa, nem desespero. Ligamos para a polícia imediatamente e não dormimos mais naquela noite. Ficamos muito abalados, afinal, era o nosso primeiro dia na casa nova. Tenho que admitir que passei a odiar a casa depois disso. Não me sentia seguro e queria voltar para a antiga. No dia seguinte, a polícia foi lá, instalamos um alarme, trocamos as fechaduras e colocamos um refletor do lado de fora da porta. Descobrimos depois que uma gangue tinha passado a noite roubando várias casas na região. Fomos ver o estrago e a maçaneta da porta estava praticamente solta. Eles estavam a segundos de conseguir entrar. Até hoje isso me dá arrepios, porque se o meu filho não tivesse me acordado, eu não teria dormido na cama dele, não teria ouvido as batidas,
não teria visto os caras do lado de fora e não teria impedido a invasão a tempo. E também é muito estranho como eles simplesmente obedeceram quando eu mandei eles irem embora de forma tão calma. Observação: alguns meses depois, encontramos uma sacola com drogas dentro de uma gaveta aleatória no quarto da minha filha, nessa mesma casa. Bizarro. Relato: Bola de Neve. Eu moro na Finlândia e, quando isso aconteceu, tinha muita neve e estava muito frio, como normalmente é por lá. Enfim, isso aconteceu há mais ou menos 2 anos. Eu estava com os meus amigos do lado de fora, só de boa, sem nada demais acontecendo. O dia foi bem tranquilo, para falar a verdade, e por volta das 20 horas, a gente começou a ir embora. Todos nós íamos pelo mesmo caminho e estávamos passando por uma parte bem sinistra da cidade onde moramos. Aí, um dos meus amigos pegou um pouco de neve e fez uma bola. A gente sabia que ele ia jogar em alguma janela, mas não esperava que isso fosse acabar se voltando contra a gente. Tinha um caminho estreito entre 2 prédios de apartamentos e, onde a gente estava passando, tinham varandas bem baixas, quase no nível do chão. O meu amigo jogou a bola de neve em uma dessas varandas e, no exato segundo em que a bola bateu, tinha uma pessoa ali fumando um cigarro. Na hora a pessoa começou a gritar. A gente saiu correndo e, quando estávamos uns 10 a 30 metros de distância, eu olhei para trás e vi um cara alto e magro que tinha parado. Ele não correu, não andou, não fez nada. Só ficou parado, gritando que ia dar um tiro na cabeça de todos nós. E depois voltou para o apartamento dele. A gente correu tão rápido e por tanto tempo que eu quase vomitei. Depois fomos até a casa de um amigo para nos esconder, porque estávamos apavorados. Lá a gente começou a conversar sobre o que tinha acontecido e acabou brigando um pouco com o amigo que jogou a bola de neve na varanda, sem saber que tinha alguém ali fumando. Enfim, todo mundo foi embora em menos de 1 hora. Eu voltei para casa e não aconteceu mais nada, mas fiquei completamente paranoico. Isso foi, como eu disse, há uns 2 anos atrás. Hoje tenho 16 e vou fazer 17 em breve. Então, nem preciso dizer que a gente nunca mais fez algo assim depois disso. Relato: Homem assustador do Dollar Tree. Aqui nos Estados Unidos tem uma loja de tudo por $1 chamada Dollar Tree. A minha filha adorava ir lá só para ficar olhando as coisas. A gente foi numa tarde lá por 2006. Estávamos só passeando pela loja, curtindo nosso tempo juntas sem pressa. Na época, ela tinha uns 10 anos. Então, eu deixava ela olhar as coisas que queria em um corredor, enquanto eu ficava olhando itens na ponta desse mesmo corredor, ou no corredor logo ao lado. A cada poucos minutos, eu ia onde ela estava para ver se estava tudo bem, ou se ela queria ir para outra parte da loja. De repente, percebi um homem alto, meio que rondando a área onde a gente estava. Ele não parecia estar olhando nada específico. Na verdade, não parecia estar olhando nada. Era mais como se estivesse esperando alguma coisa. Aquilo ligou um alerta em mim e me deu uma sensação muito estranha. Na hora, fui direto até a minha filha e fiquei colada nela, com a mão firme segurando a dela. Ela percebeu que tinha algo errado, me olhou meio confusa, mas não perguntou nada. Tentei mudar de corredor, ainda ficando mais ou menos na mesma área da loja, mas em segundos ele aparecia do nosso lado no novo corredor. Falei baixinho para minha filha não fazer perguntas e só me seguir. Não importava o que eu fizesse ou para onde eu fosse. Surpreendentemente,
ela obedeceu sem questionar, porque normalmente ela fazia perguntas sobre absolutamente tudo. Ela é autista e gosta de entender tudo o que está acontecendo. Decidi atravessar a loja inteira e ir para um canto bem distante, no lado oposto. E, claro, em menos de 1 minuto ele estava logo atrás da gente. Fui para outra parte bem longe da loja, mesma coisa. Em menos de 1 minuto, ele aparecia de novo atrás da gente. Fiz isso umas 4 ou 5 vezes. Papelaria, áreas de comida, corredor de maquiagem e etc. Em todas, ele acabava indo parar onde a gente estava. Eu estava muito nervosa, mas era jovem e pensei em falar com algum funcionário. Só que desisti, porque não queria causar uma cena. De novo, eu era uma mãe jovem. Em um certo momento, expliquei o básico da situação para minha filha e deixei bem claro que, em hipótese alguma, ela podia sair do meu lado ou soltar a minha mão. Eu já estava tão assustada que resolvi simplesmente ir embora e deixar para voltar outro dia. Só que, assim que entramos na fila do caixa, o homem entrou na fila do caixa ao lado do meu. Parecia que era porque as duas filas tinham mais ou menos o mesmo número de pessoas, talvez para sair da loja ao mesmo tempo que a gente. No segundo em que terminamos de pagar, ele foi direto para a porta. Peguei a mão da minha filha e disse para ela não soltar por nada. De novo, ela fez exatamente o que eu disse. Falei que quando chegássemos ao carro, ela tinha que entrar imediatamente e trancar a porta enquanto eu entrava do meu lado. Ela fez isso. Olhei para trás rapidamente e sim, o homem vinha logo atrás da gente, longe o suficiente para dar tempo de entrarmos no carro antes que ele alcançasse. A gente morava praticamente na mesma rua da loja, mas fiz um caminho bem mais longo para casa só para ter certeza de que não estava sendo seguida. Eu não sei quais eram as intenções dele, mas a sensação era extremamente sinistra, fosse o que fosse. Até hoje, a minha filha lembra dessa história de vez em quando. Já se passaram quase 20 anos e eu ainda fico com o estômago embrulhado só de pensar. Seja lá o que aquele homem queria, eu espero nunca mais passar por algo assim. Então, homem assustador do Dollar Tree, espero nunca mais te encontrar. Relato: um professor de outra escola me perseguiu. Eu era uma criança bem tímida. No ensino fundamental, acho que eu não falava com ninguém, a menos que falassem comigo. E, mesmo assim, eu ficava tão ansiosa com a forma como as pessoas me viam que respondia tudo bem curto. Passava horas depois revivendo a conversa na cabeça, torcendo para não ter parecido estranha. Eu também tinha muita dificuldade com meninos, então não é surpresa que eu passava bastante tempo na sala da orientadora educacional. Ela era uma mulher jovem, super querida. Ela e minha mãe se davam muito bem, e eu até que entrei em contato com ela pelo Facebook quando fiquei mais velha. Ela era realmente incrível. Quando cheguei ao ensino médio, eu tinha saído um pouco da minha concha. Virei líder de torcida competitiva do time principal. Estava só em turmas avançadas. Era a aluna de arte mais bem classificada da escola e presidente do clube de arte. E ainda namorei um completo babaca. Vivi o pacote completo do ensino médio. Na minha escola, existia a opção de fazer cursos técnicos em um centro de ensino aplicado. Eles ofereciam vários cursos, tipo cosmetologia, enfermagem, mecânica automotiva e etc. Era uma ótima opção para quem não planejava fazer faculdade ou só queria aprender alguma habilidade técnica antes de se formar. Eu não consegui fazer nenhum curso lá, mas o meu namorado conseguiu. Ele fez algum tipo de curso voltado para a polícia, que por coincidência era ministrado pelo marido da minha orientadora do fundamental. Agora esse cara era enorme.
tipo o homem mais musculoso que eu já vi na vida. Os braços dele eram do tamanho da minha cabeça, e isso não é exagero. Aparentemente, ele já tinha sido campeão de queda de braço em algum momento, e eu queria estar brincando, mas não estou. Ao longo dos semestres em que o meu namorado teve aula com ele, os dois ficaram bem próximos. Pelo que parece, ele virou uma espécie de mentor para ele. E como eu conhecia a esposa dele, acabamos até jantando na casa deles uma vez. Hoje, olhando para trás, eu não faço ideia de por que 2 professores acharam que era uma boa ideia convidar 2 estudantes do ensino médio para a casa deles. Mas foi isso que aconteceu. Eles tinham 2 filhas pequenas, de uns 5 e 7 anos. As 2 também participavam de competição de líder de torcida, então passei a maior parte da noite conversando com elas. O jantar foi totalmente normal, e eu nem pensei muito nisso depois, por mais estranho que fosse. Depois disso, o professor do meu namorado começou a me seguir no Instagram. Ele curtia e comentava as minhas fotos, e às vezes me mandava mensagem. Nunca era nada estranho, e como ele era mentor do meu namorado e marido da minha ex-orientadora, eu sinceramente nunca desconfiei de nada. Lembro que uma vez ele me mandou mensagem perguntando se eu poderia ir algum dia na casa deles para ajudar as filhas dele com a competição de líder de torcida. Eu literalmente pensei, nossa, que ótima ideia. Eu fui muito ingênuo. Avançando 1 ano mais ou menos, eu finalmente percebi que meu namorado era um idiota e terminei com ele. Eu ainda via o professor dele em competições e ele ainda me mandava mensagem de vez em quando, mas eu não achava estranho, já que as filhas dele também participavam disso tudo. Um dia eu estava na aula de estatística, zoando no fundo da sala com uma amiga, quando ouvi o meu nome chamado no alto-falante da escola. Pediram para eu ir até a sala da diretoria. Quase ao mesmo tempo, o meu padrasto começou a me mandar mensagens, fazendo perguntas estranhas sobre fotos que eu não entendia. Toda a minha ansiedade voltou de uma vez. Eu nunca tinha sido chamada na diretoria antes. E quando levantei para sair da sala, todo mundo ficou me olhando. Quando entrei na sala, levei um choque. A minha mãe estava lá, chorando. Tinha um detetive ao lado dela e uma pasta amarela grande em cima da mesa. A pasta estava cheia de fotos minhas, que tinham sido encontradas no celular do professor do meu ex-namorado. A pasta era muito grossa. Ele estava me perseguindo e eu não fazia ideia. Eu nunca abri a pasta, porque não queria saber. Depois daquele dia, eu nunca mais ouvi falar no assunto, além de saber que ele foi demitido. Às vezes parece até um sonho febril, mas aconteceu de verdade. Só fico aliviada por nunca ter ido à casa dele dar aulas para as filhas. Então, para o professor do meu ex-namorado e marido da orientadora educacional, espero nunca mais te encontrar. Relato: entrega perturbadora. Essa história aconteceu no outono de 2023. Não foi exatamente uma experiência assustadora, mas foi bem inquietante. Eu tinha acabado de sair do meu emprego fixo de 4 anos e precisava de renda para pagar as contas. Então, fazer entregas pelo Uber Eats pareceu uma escolha bem ideal. Vale dizer que eu já tinha trabalhado com o Uber Eats durante a época de lockdown, no começo de 2021, para ganhar uma grana extra, e tinha ido bem, então foi uma decisão óbvia. Eu curtia a liberdade de poder trabalhar no meu próprio horário, quando eu quisesse. Então, baixei o aplicativo de novo rapidinho e comecei a fazer entregas. Na região onde eu entregava, o melhor horário era entre 18 e 2 da manhã, e dava para ganhar um dinheiro até bom nessas horas. Era por volta da meia-noite, quando ouvi aquele som tão familiar de novo pedido. A oferta era decente, uns $8 para poucos quilômetros. Então, toquei na tela e aceitei.
Logo de cara, notei algo estranho. O nome do cliente nos detalhes do pedido eram só um monte de letras aleatórias. Eu já tinha visto nomes bem estranhos antes, às vezes até uma única letra, mas nunca um monte de letras sem sentido. Achei que fosse só algum bug do sistema. Na maioria das vezes as pessoas não queriam interagir com o entregador, o que para mim é até melhor, já que sou introvertido. Então, quando vi que esse pedido estava marcado como entregar em mãos ao cliente, soltei um gemido audível de desgosto. Mesmo assim, fui até o restaurante buscar o pedido. Quando cheguei lá, para minha surpresa, o pedido já estava pronto. Peguei a sacola com um funcionário, agradeci, marquei pedido retirado no aplicativo e comecei o caminho até o local da entrega. A entrega era numa parte bem tranquila da cidade. Assim que cheguei, senti imediatamente uma sensação ruim. Era uma área onde eu nunca tinha estado antes. Um bairro pequeno, de baixa renda, que parecia quase abandonado. O GPS me levou até um prédio antigo na rua. Estacionei nas vagas bem em frente ao local da entrega. Os prédios eram bem velhos, mal cuidados, apartamentos térreos de frente para a rua. Quase não tinha luz nenhuma, só tinha um brilho alaranjado fraco de um poste ali perto. Eu prefiro estacionar de ré, sempre fiz isso. Por algum motivo me passa mais segurança. Então, estacionei de ré bem em frente à porta da entrega, peguei a sacola e desci do carro. Tinha um silêncio estranho no ar, que só deixava tudo mais tenso. O meu carro estava a uns 3 metros dali, então nem precisei andar muito. Bati na porta e esperei. Ouvi um movimento lá dentro e, uns 10 segundos depois, a porta abriu. Era uma mulher magra, de pele mais escura, provavelmente no começo ou meio dos 30 anos. Ela tinha cortes nas mãos e nos braços, como se tivesse se envolvido numa briga de faca. A boca dela também estava bem escura, quase como se tivesse feridas ou sangue seco nos lábios, mas não dava para ter certeza. A sala dela estava completamente escura, sem nenhuma luz acesa. Só o brilho azul e fraco de uma TV ligada ao fundo. Cumprimentei ela e entreguei a sacola. Normalmente é uma troca rápida, educada ou meio sem jeito, e eu sigo com a minha noite. Mas essa mulher só ficou me encarando, sem expressão nenhuma. Os olhos dela estavam vidrados, como se estivesse sedada. Eu sorri e disse para ela aproveitar. Ela estendeu a mão bem devagar e pegou a sacola. Fiquei esperando ela falar alguma coisa, mas ela só continuou me encarando, completamente sem emoção. Na hora eu fiquei muito desconfortável e senti como se alguém pudesse surgir da escuridão ou aparecer atrás de mim a qualquer segundo. Então voltei quase correndo para o carro. Ouvi a porta se fechar bem na hora em que cheguei na porta do carro. Entrei rápido, tranquei tudo e comecei a observar ao redor. Quando comecei a sair com o carro, olhei pela janela ao lado do passageiro e vi ela me observando pela janela da sala. Saí dali o mais rápido que consegui e encerrei a minha noite logo depois. Tinha algo muito estranho e perturbador em toda aquela situação. Desde o nome estranho no pedido, o bairro, até a aparência daquela mulher, parada ali como um zumbi sem emoção, me encarando sem dizer uma palavra. Se você está pensando em trabalhar com esses aplicativos de entrega, vai fundo, porque pode ser uma ótima renda extra. Mas toma cuidado, às vezes você pode acabar em umas situações bem esquisitas.